Atos capítulo 7, versículo 60. O tema da mensagem dessa manhã é o amor que vence o ódio. Convido você a ficar em pé para a leitura deste texto da palavra do Senhor. Atos capítulo 7, versículo 60. A palavra de Deus nos diz aqui o seguinte: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor Deus, mais uma vez, que o Senhor nos ensine sobre este assunto tão importante, ó Pai, que a sua palavra sempre ressalta, ó Deus. Que em nome de Jesus possamos aplicar isso em nossa vida e oramos em nome de Cristo. Amém. Poder sentar. Como disse o título da mensagem, o amor que vence o ódio. A igreja aqui estava em seu início. A igreja estava pregando o evangelho e muitos estavam se convertendo, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Dentre esses pregadores havia o diácono Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, de boa reputação, um homem cheio de poder, cheio de sabedoria e que estava fazendo maravilhas no meio do povo. Pessoas confessavam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas o tempo todo. Fato é que alguns de algumas sinagogas se levantaram para contestar o que Estevão estava dizendo, para contestar a palavra que Estevão estava pregando. E Estevão vence essas pessoas no debate. O que aconteceu depois disso? Essas pessoas subornaram, esses judeus subornaram alguns para acusarem Estevão de blasfêmia. E essa acusação rendeu para Estevão um julgamento. E ele chega diante do sinédrio e os sacerdotes perguntam: olha, de fato essas coisas que estão dizendo é assim? E no capítulo 7 de Atos, Estevão então vai fazer uma descrição linda, fazer uma descrição maravilhosa acerca da história do Antigo Testamento. E ao final, Estevão exalta Jesus Cristo e eles se enfurecem com isso, levam Estevão para fora e apedrejam Estevão. Só que uma coisa que eu quero destacar logo de início é o fato do ódio que essas pessoas demonstraram contra Estevão. Porque se nós pararmos para pensar, o julgamento que Jesus passou foi: Jesus foi julgado, Jesus foi levado até Pilatos, para que Pilatos executasse a ordem da crucificação. Por que os judeus com Estevão fizeram diferente? Tamanha era a raiva deles, porque os judeus não tinham autorização para matar. A raiva e o ódio era tão grande que eles desconsideraram isso, levaram Estevão lá para fora da cidade e o apedrejaram. Só que Estevão demonstra aqui um amor poderosíssimo. E esse amor vence o ódio. Esse amor de Deus vence as calúnias, vence as mentiras, vence tudo. Porque, irmãos, o mundo vai nos odiar. E se o mundo não está nos odiando, é porque alguma coisa está errada. O mundo vai se levantar contra nós. O mundo vai questionar a nossa palavra. O mundo vai inventar coisas contra nós. O mundo vai fazer isso. E se o mundo não está nos odiando, é porque alguma coisa está errada. Mas se o mundo nos odeia, como deve nos odiar, a nossa resposta a eles deve ser uma resposta de amor. E que amor? O amor de Deus. Estevão, neste processo, ele demonstra muito amor. E este amor, em primeiro lugar, vem cheio de sabedoria. Veja comigo lá, capítulo 7. Capítulo 6, versículo 8 em diante. E Estevão, cheio de
de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. E versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria. Estevão era muito sábio naquilo que falava. Só que eu não vejo aqui Estevão brigando, eu vejo Estevão falando, tentando conversar, usando essa oportunidade para evangelizar, inclusive. E essa sabedoria que Estevão demonstra é divina, porque, como nós sabemos, Estevão era cheio do Espírito Santo. O Espírito estava com ele. Hoje o mundo é cheio de conhecimento, cheio de sabedorias, cheios de sutilezas, mas o mundo é nécio, o mundo é ignorante acerca das coisas de Deus. E o amor que vem de Deus apresenta essa sabedoria, onde não existe decisão mais sábia do que confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não existe decisão mais sábia do que viver com Jesus. E Estevão mostra uma profunda sabedoria além do conhecimento que ele mostra no capítulo 7. É impressionante o conhecimento que Estevão tem, mas impressionante a sua sabedoria. E, irmãos, se não é pelo amor a Deus, é pelo quê? Se nós vamos buscar sabedoria, e devemos buscar sabedoria diante de Deus para devolvê-la a Deus com as nossas atitudes em relação àqueles que nos odeiam, principalmente. Se não é para falar do amor do Senhor, se não é para demonstrar o amor de Deus, nós estamos aqui pelo quê? Porque Estevão demonstra sabedoria diante daqueles que o odiavam. E essa sabedoria vem com um amor que vence o ódio. Em segundo lugar, este amor também vem cheio de firmeza espiritual. Por que eu digo isso? Estevão estava sofrendo injustas calúnias, injustas difamações, só que ele não se preocupa em defender-se dessas acusações. O que Estevão faz? O que Estevão fala? Ele fala da Bíblia, ele fala da palavra, e essa é a melhor resposta que nós podemos dar diante de acusações, diante de difamações, diante de perseguições que nós sofremos, seja no nosso trabalho, seja com os nossos vizinhos, enfim, em qualquer lugar, a melhor resposta que a gente dá diante de perseguições, diante de ódio, é a palavra de Deus. E isso é um grande ensinamento, porque Estevão não desistiu, Estevão não desanimou, Estevão não desfaleceu, Estevão permaneceu firme, falando da palavra de Deus. Por isso que nós não podemos nos acovardar. A expectativa para os próximos anos é a pior possível. Nós estamos vendo os ataques constantes ao Evangelho, aos valores bíblicos. Nós estamos diante de uma perseguição terrível, ainda velada aqui. Mas quem estuda em escolas federais sabe do que eu estou dizendo. Quem vivencia essa realidade sabe que a palavra de Deus, o Evangelho, está sendo atacado. E a nossa firmeza deve ser demonstrada com amor. Nós não podemos entrar nessas discussões, nós não podemos responder o ódio com ódio. Nós devemos responder o ódio com amor, porque o amor vence o ódio, e não há nada mais profundo do que a palavra de Deus. Não há nada que possa causar mais mudanças no coração de alguém do que a palavra de Deus. Então, deve sair da nossa boca, diante de situações assim, palavra de Deus. Não pode sair outra coisa. Então, é com amor que nós devemos responder. E a palavra de Deus nos traz firmeza, porque ela é uma sustentação que não nos faz desanimar. Estevão sabia que poderia morrer, mas ele não ligou para isso. Ele disse o que estava escrito na palavra de Deus. E
e nós precisamos tomar cuidado para não cedermos às pressões do mundo. Quantos que outrora não pregavam a palavra de Deus e hoje estão de acordo com o mundo? Quantos não manifestavam o amor a Deus e agora estão amando o mundo? Irmãos, seremos cada vez mais minoria com o passar do tempo. Mas nós não podemos responder de outra maneira, a não ser com amor e com a palavra de Deus. Porque é pelo amor de Deus que nós devemos ser firmes e constantes. Como nos diz 1 Coríntios 15, 58. A fé que Estevão demonstra, trazida por essa firmeza, fez com que o seu rosto ficasse como que de anjo. A fé que Estevão demonstra, através da sua firmeza, mostra claramente que ele tinha o poder de Deus sobre ele. E essa mesma fé a gente vê na vida de outros homens de Deus, por exemplo, Pedro, quando ele diz para Jesus assim: para quem iremos nós? Cristo é a única opção que nós temos. E nós devemos estar firmes nisso. A mesma fé que Jó disse no auge de sua dor: mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É a mesma fé que Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 4, olha, eu guardei a fé, acabei a carreira. É essa fé que vai demonstrar o amor de Deus, e essa fé que mostra o amor de Deus traz firmeza. E o amor de Deus, sim, deve vir com firmeza. O ódio do mundo, irmãos, nunca vai conseguir transpor o amor de Deus. O ódio do mundo jamais conseguirá superar o amor demonstrado por Jesus na cruz. Essa é a nossa bandeira. Nós não devemos brigar, discutir. Eu já vi discussões tão acaloradas, debates tão acalorados, que só não foram para vias de fato por um triz. E eu descobri semana passada de um caso em que houve vias de fato. Só que o amor de Deus não é assim. Deus não pediu para nós brigarmos. Deus pediu para sermos firmes e para amarmos. O amor sempre vencerá o ódio. Em terceiro lugar, o amor que vence o ódio vem cheio de altruísmo. Os judeus foram matar Estevão. Os judeus foram acabar com a vida de Estevão. E Estevão faz o quê? Ora por eles. Estevão pensa neles. A última coisa que Estevão faz em sua vida, aqui na terra, é falar com Deus, é orar a Deus por aqueles que estavam matando ele. E isso mexeu muito comigo, porque às vezes nós não gostamos de uma pessoa e desenvolvemos sentimentos por ela, e aquilo vai crescendo no nosso coração, quando na verdade o amor que vence o ódio pensa no outro. Eles foram para matar Estevão e receberam o quê em troca de Estevão? Amor. Estevão, olhando para os céus e vendo o Pai, olhando para o céu e vendo Jesus à destra do Pai, já estava indo para lá, mas ele ainda assim, aqui na terra, resolve fazer o quê? Orar. Qual foi a última coisa que Estevão fez? Orou. Por ele? Não. Orou para que Deus vingasse o sangue dele? Não. Estevão orou dizendo: não lhes imputes, ó Deus, este pecado. E isso, irmãos, foi para mim de muita exortação, porque quantas vezes eu orei por aqueles que me odeiam? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Quantas vezes eu orei por aqueles que já me fizeram mal? Pouquíssimas vezes. E isso me trouxe uma lição muito importante, porque se existe o amor de Deus no meu coração, eu devo provar isso orando
por aqueles que me querem mal, como Estevão fez. Então nós devemos interceder por aqueles que nos fazem mal. Um homem que fazia prodígios, um homem que fazia grandes coisas, um homem cheio do evangelho, cheio de firmeza, cheio de fé, que não tinha medo de morrer, que olhava para o Pai, ele termina a sua vida orando. Ele que sempre se doou, ele que sempre serviu, era diácono, sempre serviu, ele termina a sua vida orando pelos seus inimigos. E ainda tentou pregar uma última vez. Ele dizia, olha, eu estou vendo o Pai, estou vendo Jesus à destra do Pai, mas eles já não estavam mais nem aí, os seus inimigos. Eles só estavam preocupados em matar Estevão. E aí Estevão ora por eles. É um gesto altruísta e que vence o ódio. A morte de Estevão não caracterizou a sua derrota, muito pelo contrário. A morte de Estevão caracterizou a sua vitória. Uma vitória do amor de Deus sobre o ódio do mundo. E por último, o amor que vence o ódio é cheio de Deus. Porque a história de Estevão se confunde com a história de Cristo. Ele disse as mesmas coisas praticamente que Cristo disse na cruz. Ele se doou aonde ele pisou, assim como Cristo também se doou. Estevão era cheio do Espírito Santo e, portanto, cheio de Deus. Diante de nós, portanto, há alguns convites. Os convites que Deus faz para nós nessa manhã é para que nós amemos com o amor dele. Amemos aqueles que nos odeiam. Amemos aqueles que nos perseguem. Amemos, sim, com fé, com firmeza, mas em uma atitude prática, amemos fazendo o bem a essas pessoas. E Estevão nos ensina qual é o maior bem que podemos fazer por elas. Orar por elas. Estevão era cheio de Deus. O convite é para que nós nos doemos para aqueles que nos odeiam. O convite de Deus é para que a gente tome essa atitude muito difícil. As vestes de Estevão foram depositadas nos pés de um jovem chamado Saulo, que viu tudo aquilo. O conselho que Gamaliel deu nos capítulos anteriores, para dizer, vamos ver aonde vai dar, já não estava mais sendo seguido. O ódio estava imperando contra os cristãos. Mas a resposta que Estevão deu é a resposta que os cristãos devem dar. Amor. Amor de Deus. E isso é muito difícil. Mas imagine você, o impacto que isso causará no coração daquele que te persegue, no coração daquele que te odeia, você orando por ele, você fazendo bem por ele, você mostrando o amor de Deus por ele. O impacto que isso causa. É uma resposta completamente diferente daquela que o mundo prega. Mas nós não somos do mundo. Então nós temos que mostrar o amor de Deus. O convite é para que impactemos o mundo, irmãos, com o amor de Deus. Um amor que não abre mão de uma só vírgula da palavra do Senhor. Mas é um amor que, na prática, mostra Cristo àqueles que ainda não têm. E estes são os convites para nós nessa manhã. Que nós amemos os nossos inimigos. Porque o amor vence o ódio. O apóstolo Paulo, que teve as vestes de Estevão ali, ele veio futuramente a ter um encontro com Jesus. E Saulo, o apóstolo Paulo, morreu também, martirizado. E lá no céu, eu vejo
O apóstolo Paulo se encontrando com Estevão. O que será que eles disseram? Um para o outro. Será que Estevão disse para o apóstolo Paulo: fiquei tão feliz que você entendeu? Depois. Como será que deve ter sido esse encontro? Mas o convite de Deus para nós, irmãos, é que nós amemos e impactemos o mundo com o amor de Deus, que é altruísta e que é cheio dele mesmo. Que Deus nos abençoe e nos ajude neste assunto tão difícil.